Auen, mais um vídeo da série Musa Inspira e hoje um formato diferente aqui. A Musa inspirou a fazer uma mini aula sobre cristais. E desde já, boas-vindas. Começo aqui me apresentando, afinal é uma mini aula, então eu vou me apresentar. Meu nome é Paola Aniello, eu sou arbóloga, autora, mentora, artimancista e artista. Quando eu falo eu sou, é que atualmente me denomino com essas palavras arbóloga em relação ao meu trabalho com o mapa das árvores, que é uma espécie maravilhosa de ferramenta de autoconhecimento baseada numa sabedoria ancestral dos druidas, né? O Ogan, que é o alfabeto das árvores ou a comunicação secreta das árvores. Autora, por conta do meu trabalho com os livros, com a escrita. Mentora, por conta das mentorias que eu realizo também, com o desenvolvimento em diversas áreas, seja na transição de carreira, mas também relacionamentos, autoconhecimento, aritmancista em relação ao meu trabalho focado com a numerologia das árvores e artista em relação ao meu trabalho com a composição, com as músicas, com o cantar, com o compor, com o tocar, com o dançar. Então vamos lá para agora, né? Essa novidade aqui que eu quero trazer, também fundadora da loja Faere, de cristais, joias e porta-fortunas. Trouxe aqui, inclusive, o meu Instagram para você já me seguir. Já coloca aí no celular, caso você ainda não acompanhe essa página da minha loja, que está começando agora, essa semana, final de 2023. E comecei, então, nessa parceria com o Reino Cristalino. E justamente por isso também já trazendo aqui esse convite para você acompanhar a página, para você entrar no grupo do WhatsApp, que eu coloco lá as novidades. Sempre que eu vou no acervo, né, no grande acervo dos cristais, das joias, eu aviso por esse grupo. Então, já fica o convite também. Mas vamos para a nossa mini aula aqui, dando sequência. A mini aula sobre o reino cristalino. Antes de iniciar no tema que eu escolhi para essa mini aula, que é o tema das cores, eu quero falar um pouquinho sobre a minha relação com esses seres cristalinos, com o reino cristalino. Existem diversas frentes de conhecimento, de estudo, e respeito todas elas. A questão é que, às vezes, a minha visão, a minha percepção, principalmente em relação àquilo que eu percebo, com os meus sentidos, com as minhas percepções, acaba sendo bastante diferente daquilo que já foi amplamente estudado. Então, e isso é natural, né? A gente precisa naturalizar isso, que por mais que existam pessoas especialistas que falem com muita autoridade, com muita certeza, com muita confiança sobre áreas específicas, qualquer que seja, cada pessoa também traz a sua percepção. E eu sempre gosto de incentivar o autoconhecimento. Não que a gente vai trazer aqui uma visão completamente nova, afinal, muitas das coisas que eu vou trazer que fazem parte da minha percepção elas já foram comentadas por outras pessoas, e aqui também a minha percepção ela não é só do que eu vejo com os meus olhos, com minha vidência, clarividência, com outras percepções sutis e físicas, mas também a minha percepção é uma composição daquilo que eu já estudei com outras pessoas, dos livros que eu gosto de trazer para consultas também. Então, agora que eu trago esse trabalho oficial, mais direto com o Reino Cristalino, quis trazer esse vídeo como um mimo, né? Os meus petis, quem me conhece sabe que eu tenho uma relação de muito respeito e de muita gratidão com os petis, que são os pequeninos que me acompanham. E caso você tenha interesse também em conhecer mais sobre esses seres, eu tenho um workshop que chama Prospera com Petis, e esse trabalho específico com os cristais tem muito, né, a intervenção desses pequeninos que me acompanham. Brevemente falando, são seres pequeninos que estão presentes em diversas histórias, mas como, por exemplo, os duendes, os pequenos animais que
a gente vê ali sendo narrado em lendas, em mitologias, em histórias de pessoas, principalmente que vivem no campo, que falam que são ajudantes, né? E também a gente tem a percepção desses seres, por Jung, por exemplo, também trouxe isso, que são instâncias inconscientes, autônomas nossas, que são responsáveis pela realização, pelo fazer, pela parte mais prática e concreta. E esses reinos também, pela perspectiva mais da fantasia, se é que eu posso dizer isso, mas assim, a fantasia enquanto real também são seres especialistas em fazer, em manifestar, em materializar riquezas, prosperidade no reino concreto. Então, eu percebo que existe também uma conexão bastante forte aqui dos Petis nesse trabalho agora, nessa parceria, né, com o Reino Cristalino. E eu sempre vou favorecer aqui, inclusive, esse paradigma aqui, né, que agora você está vendo na tela. Existem dois paradigmas bastante diferentes, até aqui o símbolo de diferente, né? Que é o paradigma do utilitarismo e o paradigma da preservação. Eu falo mais sobre isso também no workshop Prospera com Petis, que eu vou deixar na descrição. Mas aqui a gente vai fluir pelo paradigma da preservação e não do utilitarismo, não de olhar para a natureza como serviçal, como escrava, como. Nem sei se eu posso usar essas palavras, não sei se as plataformas gostam muito dessas palavras, mas enfim. A gente não vai olhar para a natureza como sendo útil. Eu adoro aquele aquele livro do Ailton Krenak, que ele fala: a vida não é útil, mas colaborativa. Né? Aqui eu quero trazer esse lugar de a vida não é útil, ela é colaborativa, a vida enquanto vida em cada ser. Então, sempre, sempre, sempre que eu falo sobre os cristais, com muita reverência e respeito em relação ao espírito, à força, à essência, à vida que pulsa em cada uma dessas pedras, desses cristais, desses minerais, respeitando a consciência que ali existe, a inteligência. E aqui eu trago uma visão que é bastante diferente do que algumas linhagens espiritualistas dizem, né? Eu acredito que são seres conscientes, inteligentes, mas é uma outra realidade, uma realidade simultânea, complementar à nossa ali, que flui por percepções, por sentidos diferentes. E aqui até, como a gente vai falar sobre as cores, eu vou trazer um caos que aconteceu bastante especial. E tô também aqui com os meus materiais de apoio, caso eu queira consultar alguns deles aqui, inclusive já quero trazer um trecho de um livro que eu gosto muito, sempre recomendo, que é O Mundo Real das Fadas, da autora Dora Van Gelder, que ela cita, menciona o, um trecho escrito pelo Leadbeater, que falando sobre os cristais aqui, né? Sobre rochedos, sobre a consciência desses seres que habitam ali as pedras. E ele comenta que, por exemplo, a rocha possui seu corpo físico cristalino, seu etérico duplo e o começo da emoção. O duplo etérico constitui uma contrapartida em éter, que normalmente ocupa a mesma posição no espaço que a rocha. Então a gente vê ali que existe muito mais, às vezes, do que. Tem muita gente que usa, né? Nossa, eu sou tão sensível quanto uma pedra. Discordo completamente desse termo, porque ele geralmente quer significar que a pessoa não tem sensibilidade, né? E eu discordo, porque as pedras, elas são seres muito sensíveis, com consciências e com espíritos ali preservando, com guardiões habitando ali aquele reino. Eu percebo que como as sementes, né, que trazem em si toda uma floresta, né, infinitos bosques, cada pedra, cada cristal também traz um bosque, um reino inteiro dentro de si, né? Então, por menor que seja. Então, a gente vai falar sobre essas extensões e sobre essa relação que não motivando eu vou pegar esse cristal para ele me servir, para ele me realizar um desejo, para ele me proteger. Não, mas eu quero trazer aqui um incentivo de relações recíprocas, porque eu comento, até fazendo com a licença poética da saga Harry Potter, que eu adoro, né? Que tem lá o personagem Olivaras, que fala sobre que trabalha com varinhas, né? E ele diz que as varinhas escolhem os bruxos.
e não o contrário. Isso fica muito nítido para os estudiosos de varinhas. E aqui eu quero trazer isso também. Os cristais escolhem seus guardiões, o cristal escolhe o bruxo, a bruxa, né? Não apenas a bruxa, mas os seus guardiões. Nesse sentido de que um vai viver com uma relação mútua, recíproca um com o outro, preservando um ao outro. Então, nesse sentido, imagino que seja mais ou menos isso. Não vou me aprofundar para que seja uma mini aula mesmo. Quero já falar sobre as cores, que eu trago aqui para aproximar a nossa percepção, o que a gente sabe sobre os cristais, né? Então, um caso que aconteceu recentemente foi quando eu cheguei no grande acervo e sempre com muito respeito pedi para que os cristais me conversassem comigo, né? Sobre quais que estavam ali em conexão com as pessoas que estavam precisando, estavam em sintonia e tudo mais. E aconteceu da minha segunda visão, vamos dizer assim, né? Da vidência, e não a clarividência como sendo com o olho fechado, mas com o olho aberto mesmo. Eu comecei a ver muitas cores se entrelaçando, né? O que as pessoas chamam de aura, o campo ali dos cristais se entrelaçando. E na hora foi. Assim, nunca a gente vai, quando tem essas percepções, acostumar, sabe? De nossa, tá acontecendo isso, tá, segunda-feira, né? Mas é muito forte, porque difere muito da nossa percepção. E na hora, eu não que tenha sido a primeira vez que eu tenha visto dessa forma, essas muitas luzes, e até parece bastante com essa imagem, quando está refletindo, né? Quando as luzes estavam passando, mas não tinha ali um sol, uma luz específica projetando assim. Era realmente uma visão mais sutil, né? A vidência ali acontecendo, clarividência, enfim, as pessoas têm diversos nomes para isso, para isso. E aí aconteceu de eu começar a ver muito campo, cada cristal tinha a sua própria radiação, a sua própria emanação, a sua própria mescla de cores. Então, por mais que a gente vá falar, por exemplo, já vou até passar para você entender, por mais que a gente fale aqui sobre cores específicas, né? O roxo, o cristal lilás, o cristal verde, existe um campo de cores se entrelaçando, né? Para mim, vou até voltar. Cores é sobre diversidade, é sobre esse infinito se mesclando, se interagindo, se complementando. Então, os cristais vão falar para a gente, vão trazer muito essa conexão mesmo com a vida, pulsando em diversidade. E não com uma cor rígida, com uma cor fixa, né? Que a gente vai olhar ali por fora. Então, o cristal ele vai convidar a gente, através da sua consciência, da sua sabedoria, a olhar além da aparência, porque ele sempre vai encantar a nossa vida nesse sentido das interações, das cores, da luz, enfim, desse campo, né, magnífico. Eu discordo um pouco das pessoas, por exemplo, de considerarem que todo cristal roxo vai funcionar assim, assim, assado. Aqui eu vou trazer as minhas percepções, o que eu sinto com as cores de determinados cristais, e não que todo cristal, por exemplo, roxo, e já vou começar aqui, todo cristal roxo, lilás e violeta vai trazer tranquilidade, transformação, sabedoria, conexão, expansão da consciência, ação e reação. E aqui eu já vou explicar um pouco mais. Mas eu quero dizer que a gente se conecte com cada cristal que chegar até a gente, com cada pedra, e não apenas os cristais que a gente vai encontrar, por exemplo, na minha loja, mas as pedras mesmo da natureza. Cada uma tem uma força, uma potência, uma essência pulsante, um campo específico. Aqui eu vou trazer assim as palavras que eu sinto serem mais comuns, mas não para encaixotar os cristais roxos ali, limitar a potência, a essência, a peculiaridade de cada um. Eu acho que, por exemplo, nessa visão, eu lembro muito bem de ver ali, olhar para uma área dos cristais rosas, né, dos quartos rosas, e terem uns que eram muito rosa, pink, forte, que já me emanava uma emoção, se comunicava comigo de uma forma, enquanto que o outro quartzo rosa igual, né, se a gente for olhar pela superfície, tava um rosa quase branco, me emanando outras forças. Então, assim, cada cristal é único. Mas vamos lá, vamos para as cores.
O que eu percebo nos cristais mais, né, roxos, lilás, violeta, que são ametista, florita, entre outros, é essa tranquilidade, a transformação, que também é chamada de é, transmutação. A sabedoria também, conexão, expansão de consciência e essa noção de ação e reação, sabe? Essas são forças que eu selecionei aqui, porque eu sinto bastante. Caso você sinta conexão com essas forças, ou sinta precisar disso, ou conhece alguém que precise disso também, vale focar e buscar esses cristais. Lembrando que a gente pode tanto se conectar com cristais, com as pedras para uso e companhia, né, guardião mútuo individualmente, mas também para a nossa casa, para os jardins, enfim. Às vezes uma plantinha, né, tá precisando ali de um guardião e ser guardiã também de um cristal, vale colocar junto dela ali, de repente, caso você sinta ali pelas palavras-chave que eu vou trazer. Agora os rosa, pink, até o rosé, né, que é o quartzo, a rodonita, entre outros, fala sobre essa afetividade, o carinho, o relacionamento, tato, cuidado, felicidade e conforto. Eu trouxe essas palavras que são o que eu sinto muito com esses cristais, com essas pedras mais da cor rosa. Também, isso não isenta o que a gente vai encontrar por aí em diversos livros, tá? Mas eu tô trazendo a minha visão aqui. Já o verde vai falar muito sobre equilíbrio. Inclusive, eu até estava pensando, né, que as cores que as potências, as características que eu percebo nas cores dos cristais, para mim elas se assemelham muito mais ao que eu percebo na natureza do que, por exemplo, o que as pessoas se relacionam com os chakras. Então é muito natural que na cromoterapia você veja as correspondências de cor, né, com cristal e tal, com as vibrações, né, que também tem estudos bastante importantes sobre isso, que se relacionam com os chakras. Mas para mim, na minha visão, e eu falo visão sutil, energética, espiritual, eu não vejo os chakras, aqueles 7 que as pessoas dizem bastante, das cores que a gente vê por aí. Então, eu até acho interessante você, caso você também não perceba dessa forma, fazer o curso do Yuri Levi sobre chakras, porque quando eu fiz esse curso dele, eu falei, nossa, então eu não tô completamente sozinha nessa percepção, porque eu não achava que o chakra frontal, o chakra coronário, era uma cor azul, uma cor, sabe? Eu não via dessa cor, era sempre uma mescla de cores, variava muito de pessoa para pessoa. Eu sei que a gente vai trazer correspondências com órgãos que trabalham determinadas forças e características, mas para mim aquela noção das cores dos chakras e tudo mais não faz sentido, tá? Na minha percepção, no que eu vejo, no que eu sinto. Então, o que eu trago aqui não é em relação a isso, é mais uma relação de percepção, assim, que eu percebo mesmo e que às vezes eu já li em algum lugar e já fez sentido para mim, teve ressonância e sintonia. E o verde vai falar sobre equilíbrio, prosperidade. Afinal, quando eu olho, né, para a natureza, para a floresta, para o bosque, eu vejo pura prosperidade. Por mais que a prosperidade e a riqueza estejam mais relacionada comumente com os cristais amarelos, com a cor amarela e tal, eu percebo a prosperidade aqui muito forte no verde. Então, aquele quartzo, aquela esmeralda, aquela malaquita, florita, maravilhosas para prosperidade, respeito, homeostase, purificação, naturalidade, paz e proteção também. São forças de muita presença no verde que eu percebo nos cristais. Indo agora para o azul, que é a cianita, azul, água marinha, florita, lápis lazuli, lázuli, fala sobre sutilização. Para mim, né? O que eu sinto em mim, mas o que eu sinto também que é bastante emanado desse grupo. A calma, a temperança, a expressão, mansidão, conexão, humildade e proteção. Mas aqui é uma expressão que ajuda bastante as pessoas que têm dificuldade em falar sobre suas emoções, sobre as suas águas, tá? E deixa eu voltar aqui para ver se eu esqueci de comentar alguma coisa sobre outros. Aqui acho que vale comentar sobre o rosa, né? Que as pessoas falam muito sobre o amor incondicional. Eu tenho um fluxo diferente sobre e você vai entender um pouco mais sobre isso depois. Mas eu considero que a afetividade, o carinho, né? Esse lugar, às vezes, da pessoa
fazer as pazes com o tato, com o abraço, com o colo, sabe? Isso para mim é muito forte no rosa. Mas também algumas fazem mais essa potência, não só do conforto, do colo, da introspecção, mas desse lugar também da sociabilização, né? De facilitar isso, de gerar mais confiança nos relacionamentos, né? Favorecer relacionamentos mais saudáveis. Agora, o preto, para mim, fala muito sobre aterramento, mas o aterramento, não que a gente vê aí aterramento das pessoas que não são espiritualizadas, por exemplo, né? Que a gente vai falar sobre. Ah, não, se a pessoa é muito espiritualizada, ela não tem o pé no chão. Não, é um aterramento de quem está conectado também com a espiritualidade. O preto vai falar sobre aterramento do aterrar, de pôr o pé na terra, sabe? Conecta bastante também com a ancestralidade, favorece a união, o fortalecimento, sabe essa coisa da fibra interna de caráter? Isso. Proteção, mistério, intuição e serenidade. Então, os estudos mais misteriosos, né? Também a proteção, a intuição, mas essa coisa mais serena mesmo, na ônix, na turmalina, né? Vassoura de bruxa. Muito, muito, muito forte. E deixa eu ver, o preto também. O que eu gostaria de dizer é que às vezes a gente olha, né, para determinadas características e considera elas ou melhores ou piores. E aqui eu considero que cada característica é complementar uma outra. Às vezes tem pessoas que são muito materialistas e que precisam dar uma sutilizada, enquanto que outras são muito sutilizadas e precisam dar uma materializada mesmo, né? Tipo aquela frase do Viagem de Chihiro, você precisa comer alguma coisa desse mundo para não desaparecer. Então, às vezes precisa, né, desse equilíbrio. Então, você vai sentindo ali essa união, esse essa fibra interna muitas vezes funciona para pessoas que são muito flexíveis, que às vezes não conseguem manter sua opinião ou que são muito indecisas. Então, o preto também vai ajudar nisso. Um amarelo, aceitação. Quais são os cristais amarelos? Rutilo, citrino, pirita. Fala sobre aceitação, confiança também, prosperidade, o encantamento, sabe? Essa alegria, esse up, energia alto astral também, viu? Então, para dar um up por aí nessa realização e na materialização, vale conectar com esses cristais, são excelentes guardiões nessa expansão também. E a aceitação aqui, né, do amarelo, fala sobre aceitar as suas potências, mas às vezes também aquilo, o seu sim, o seu não, né, os seus limites, isso é bem legal aqui no amarelo. Agora o branco, favorecendo a sabedoria, a saúde, tá aquele cabelinho branco, né? Trazendo, na melhor das hipóteses, a sabedoria, mas também vai falar sobre saúde, sobre regulação, sabe aquilo do manter ali um ponto legal, regulando internamente, opinião, o carinho, a proteção. Eu coloquei 2 vezes regulação. No quartzo, né? Aí aqui o branco se refere aos cristais transparentes, mas também aqueles da rolita, né? Que é um branco mais leitoso. E até a selenita, que a gente vai ver variar, às vezes passar bastante luz, entre outras mais opacas. Então vai se referir a essas. E outras também nesse estilo. Laranja, cristais laranjas como quartzo, ágata, selenita, favorecendo, então, para mim, na minha percepção, a comunicação, a fertilidade, a expansão, a imaginação, firmeza e obstinação. Aquela coisa de se manter convicto, até em relação também à disciplina, bem legal. E que disciplina é uma palavra que já está tão desgastada, né? Mas manter esse lugar de equilíbrio entre criatividade e disciplina, né? Entre inspiração e criatividade. Então, passando aqui no final, já estamos chegando no finalzinho dessa aula. O vermelho movimenta, mas atrai e repele ao mesmo tempo. Como assim, Paulo? Eu percebo, sabe aquele cogumelo que é venenoso, mas que é bonito, que chama atenção, que é vermelhinho assim, com os pontinhos brancos? Então, eu percebo que o vermelho tem essa ação dupla, simultânea. Então, tem que ter ali uma noção, né, de que isso pode acontecer. É uma possibilidade. Também favorecendo a criatividade, o ímpeto, a coragem, a intuição, a iniciativa, a proatividade.
presente, por exemplo, em pedras como jaspe. Agora as duas últimas, as marrons com calma, confiança, percepção apurada, enraizamento, compreensão, gentileza, responsabilidade, que é o olho de tigre. Eu percebo muito essa força dos sábios também, no sentido também, sabe o arquétipo do caboclo, o arquétipo do xamã, dos seres que se conectam bastante com a consciência dos animais, e até olho de tigre, né? Será que tem a ver? Não é à toa, de repente, uma sincronia, uma sintonia nesse sentido? Ótimos para isso. Esse lugar de quem é firme e tranquilo. E o cinza? As pedras cinzas, que tem o quartzo fumê, por exemplo, são potentíssimas. Eu sinto muita força, muita potência, assim, de magnetismo nelas, mas também como escudo protetor que dissipa mesmo a energia, assim, sabe, ruim, desequilibrada, orienta, favorece o foco, a concentração, a prudência, a estrutura. Não deixa também de ser um aterramento. Então, por fim, alguns recados finais. Eu não mencionei a palavra nem amor nem cura. Por quê? A palavra cura não é permitido utilizar, então também evito, sabe? Eu acho que a cura é a saúde, né? Então, saúde, eu vejo que todos os cristais podem ajudar na saúde, mas cada um tem suas áreas ali de especialidade, até as suas indicações e contraindicações. Então, realmente um vídeo breve, não é um vídeo que a gente vai profundo, mas é um vídeo também de você começar e de repente complementar os seus estudos e conexões com os cristais. Já o amor para mim ele é a energia da vida. Então eu não entendo o amor como a emoção, o sentimentalismo, a amorosidade como algo que possa ser relacionado aos cristais de uma cor só, porque eu percebo o amor em todos eles. E eu percebo o amor enquanto vida presente em todos os reinos da natureza que fluem em homeostase. Aqui, lembrando que isso daqui não isenta nenhum tratamento de orientação médica tradicional, tá? É um cuidado complementar que não isenta o tratamento utilizando remédios e exames e afins. É realmente um cuidado complementar que você vai trazer ou não para sua vida, mas nesse lugar de ser complementar, sempre respeitando os estudos científicos, mas também respeitando, por exemplo, a sabedoria dos antigos, né, que muitas vezes não tinha ali uma comprovação formalmente acadêmica como a gente vê hoje em dia do que foi definido, mas que não deixam também de serem complementares à força de preservação e colaboração mútua. Então, cada essência é peculiar. Exercite as suas percepções aqui para você, de repente, ai, Paula, eu estou em dúvida. Feche seus olhos, deixa vir uma cor, ou de repente, se você tem um cristal, anota o que você sente com ele. Se você consegue se conectar com o espírito que ali habita, né, com o guardião que ali habita, faça suas anotações e percepções. E lembrando, os cristais escolhem seus guardiões, né, desde muito antes. A gente vê aqui na imagem os círculos de pedras. Uau! Tem os círculos de pedras, né? A gente consegue aprofundar muito em povos originários, em sabedorias ancestrais que já se relacionavam com as pedras, com as rochas, com as montanhas, com os cristais, com os seres guardiões desse reino cristalino também, com os ossos da terra, né? Como a gente vê também sendo utilizado, os cristais sendo parte dessa estrutura do planeta. Então, dá para fazer muitas correspondências e por hoje é isso. Lembrando que amanhã, dia 28, quinta-feira, eu vou fazer a visita ao grande acervo. Então, você pode trazer aqui, participando lá no grupo, me chamando pelas minhas redes aqui sociais, que estão tanto na tela quanto também na descrição, para fazer o seu pedido personalizado ou de repente pedir uma opinião minha, confirmar uma intuição ou um aconselhamento, coisas assim, tá bom? E agradeço a sua escuta, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar, deixa o seu curtir, o seu like também para esse conteúdo chegar a mais pessoas que a gente não conhece, para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante, né?
E comenta também, trazendo sugestões, percepções e dúvidas. E é isso. Até o próximo Nos Inspira. Bênçãos féricas, cristalinas de prosperidade. Yahweh!